Ali, quais são os limites de atuação de cada agente econômico, quais são os limites de atuação de cada empresa, onde o Estado se mete mais, onde o Estado se mete menos, qual é essa relação da empresa com a sociedade, com os trabalhadores e com outros stakeholders que compõem aí todo esse ecossistema. E aí essa é uma discussão que quase sempre vem recheada aí de muita polêmica, porque de um lado a gente vai ter sim, a necessidade de algum controle do que determinadas empresas estão fazendo, e isso acontece não é só com plataformas digitais ou com empresas de tecnologia, mas qualquer setor. Não existe qualquer setor da economia que não tenha alguma regulação ali em vigor, a menos que eu falasse de submercados, de mercados que nem são considerados formais. Então, se eu pegar um mercado que ainda está na informalidade ou que não evolui, não sai daquilo, é um mercado muito, talvez, regional, ali muito pequeno, e aquilo fique de repente abaixo ali do radar, né? Fora do monitoramento do poder público e da legislação como um todo. Mas tirando isso, todos os setores da economia são regulados, mas ao mesmo tempo que existe alguma necessidade de controle e de estabelecer os limites de atuação dessas empresas, por outro lado, é preciso não asfixiar essas empresas e não engessá-las a ponto delas não serem mais capazes de desempenhar bem as suas funções e principalmente delas não serem mais capazes de inovar. E aí estabelecer justamente esse limite é que torna esse assunto tão rocambolesco, torna esse assunto tão complexo. E o que a gente vai tentar aqui hoje é estabelecer essa linha de diferenciação, até que ponto esses aspectos são benéficos, até que ponto eles são prejudiciais para o andamento de um mercado e onde estão, é claro, os exageros, tanto de um lado quanto de outro. De certa maneira, quando eu pensei inclusive na pauta inicial para esse programa, a gente estava naquele momento de toda a discussão sobre regulamentação das empresas de inteligência artificial. E era algo que as próprias empresas, os próprios CEOs, em especial o CEO da OpenAI, o senhor Sam Altman, vinham discutindo e se colocando abertamente favoráveis a algum tipo de regulamentação e algum tipo de normatização que regrasse ali a atuação dele e de outros players. O que muita gente viu na época até como uma atitude meio cínica. Na verdade ele quer que seja logo regulamentado para já estabelecer limites, estabelecer regras, estabelecer parâmetros e aí de alguma maneira eu dificultar que novos entrantes surgissem, porque tem isso também, toda regulamentação vai estabelecer algum tipo de parâmetro que sempre gera uma linha de corte. Olha, você precisa ter o mínimo disso, o mínimo daquilo, ou precisa pagar uma série de taxas, ou precisa abrir isso, abrir aquilo, ter uma série de estruturas mínimas para garantir que a empresa vai dar conta de tudo aquilo que é exigido dela. E com isso você começa naturalmente a filtrar quem consegue e quem não consegue entrar naquele setor. Então vejam vocês que naquele momento o próprio fato das empresas de inteligência artificial estarem buscando algum tipo de regulamentação era visto como uma forma ali de criar uma barreira de entrada e dificultar a vida de novos competidores. E aí vira uma discussão sem fim. De um lado, mercados não regulados potencializam de fato maior inovação? Não, mas mercados regulados que estabelecem as regras ali, estabelecem os limites, impedem que de alguma forma essas empresas inclusive se autodestruam num processo ali de autocanibalização. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, qual é o ponto ótimo entre o quanto estabelece de controle e de regras e o quanto eu deixo o mercado solto para que o próprio mercado chegue às melhores soluções e ao melhor modus operandi dentro daquele setor de atuação?